Meu amigo Heraldo, conte um pouquinho aí da sua trajetória. Para a gente é muito interessante conhecer um pouco a sua história de vida. A minha história se resume aqui, a Cari, né? Quer dizer, para onde eu vou, a Cari está no meu sangue, a Cari está comigo, e eu não acredito em ninguém que seja universal se não estiver ligado na própria aldeia, né? Então eu não sou universal, claro, mas a minha aldeia anda comigo, minha terra querida anda comigo para tudo quanto é lugar. Como é que se diz? Meus pais trabalhavam aí no Denox, né? Foi por essa razão que minha mãe é de Cruzeta, meu pai é da Paraíba, eles trabalhavam no Denox e meu pai estava... Eles moravam em Cruzeta, naquela época não tinha maternidade em Cruzeta, mamãe já teve uma gravidez um pouco mais complexa, porque ela já era uma mulher de 35 anos, então eu vim, a família, meu pai e minha mãe vieram para Cari, para que eu pudesse nascer com um pouco mais de segurança, com o Dr. Paulo Gonçalves na maternidade. Então é essa a história. E passei meus primeiros anos de infância morando primeiro em Cruzeta, depois São Gonçalo na Paraíba, voltei para Acari. E esses anos que eu morei em Acari, que foram poucos, né, mas foram suficientes, era um momento que eu já estava começando a compreender a vida, o mundo, né, a vida não, mas o mundo, pelo menos. E foi quando eu descobri banda de música, quando eu descobri a devoção à Nossa Senhora da Guia. Depois fui para Natal, passei mais um período em Natal, depois Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, interior de Minas, depois de volta para o Rio, depois de volta a Brasília, São Paulo de novo, e estamos por aí. Oh, que coisa boa. Esse é um resumo da história. Mas você, né, você então nessa sua infância, já algumas coisas marcaram sua alma, né? A alma acariense, que o Seridó, todo Seridó tem um pouco de Acari. Uhum. Até porque Acari é a segunda cidade, em termos de fundação, né, de povoamento do Seridó. Uhum. Sendo que Acari teve assim, alguns patriarcas que disseminaram sangue em todo o Seridó, né? O famoso Adão do Seridó, que é Tomás de Araújo, o famoso Bode Preto, né? Que é o João Damasceno. Então, quer dizer, muita gente do Seridó passa por Acari. Uhum. Mas uma das coisas assim bonitas da civilização acariense é esse gosto pela música. Então, e você, atualmente, trabalha, ou há muito tempo também trabalha com isso, com esse mundo de composição, de música, de produção e tal. Então, qual foi, aliás, hoje, na sua vida, vamos chamar assim, musical, qual é a influência desse alicerce da música acariense na sua vida? Não é influência, é a raiz. Não é? A influência a gente pega pelo mundo. Acari é a raiz. A música, a raiz musical na minha vida vem de Acari. Por quê? Quando nós chegamos de volta para morar em Acari, eu tinha 5 anos de idade. Meu pai chegou um belo dia com um rádio Franklin para botar na sala. Quer dizer, na minha época de criança, o rádio tinha a importância de uma grande tela de LED hoje. Né? Era o rádio que a gente tinha. E esse rádio Franklin era o seguinte, era uma marca da Philips, fabricada na Argentina. Então ele chegou com esse rádio muito moderno, que misturava madeira e baquelite, me lembro como se fosse hoje, um rádio amarelado com a frente branca. E ali eu tinha o quê? Rádio Rural de Currais Novos, o Rádio Rural de Caicó e Rádio Brejuí de Currais Novos. Exatamente. E ainda tínhamos a difusora municipal de Acari, com seu Joãozinho e toda a família de locutores que veio daí. Então, a gente ouvia música, eu ouvia música, ia para a escola do Tomás Araújo de manhã e voltava na hora do almoço, tomava meu banho, fazia minhas tarefas e tinha aqueles programas de rádio a tarde inteira. Então, naquele tempo, era Roberto Carlos que dominava a programação, né? E depois também chegando os Beatles, que aí foi uma coisa sensacional. Então, essa é a história. A raiz veio daí. E aí, o que acontece? Eu ficava, como criança, perguntando, meu Deus, essas pessoas estão tocando dentro dessa caixinha de madeira, né? Como é que é isso? Quer dizer, eu tinha essa curiosidade de criança. E aí eu conheci o quê? A banda de música andando pelas ruas da cidade, de Acari. Então foi quando eu entendi que a música era feita por pessoas que se juntavam em instrumentos diferentes, e aí eu queria descobrir qual era a mágica para eles estarem ali. Aí conheci os LPs, os discos, e queria saber qual era a mágica para eles estarem ali dentro do rádio. E foi daí que eu terminei me interessando por produção de música, fui parar dentro dos maiores estúdios do Brasil, e exatamente por conta de tudo que eu vi e vivi em Acari nos primeiros anos da infância. Então é a raiz, não é a influência. Uma coisa interessante, você falando sobre isso, na minha infância em Acari, ainda
até, salvo engano, 77, não tinha o sinal da televisão. Sim. Chegou quando a Rede Globo apresentava a novela O Astro. Eu me lembro bem porque uma coisa interessante, minha mãe é caicoense, né? Então, quando a gente ia lá para Caicó, eu me lembro demais, a gente ia para a casa de algumas pessoas assistir a televisão num domingo, numa coisa assim. Mas na minha casa, em Acari, como na casa de todos daquela época, o sinal da televisão só chegou mesmo por volta... se a memória não me trai, é 77. Pois é, eu acho que o Astro é desse período mesmo. E em Natal, mesmo em Natal, que eu já morava lá nesse período, a televisão chegou para a gente na minha casa em 72, mais ou menos. E o que acontece? Era uma indústria de chuviscos, né? Que era muito chuvisco, pouco e pouco. Que essa molecada de hoje não faz nem ideia. Se a memória não me trai também, ela era vinculada, pelo menos lá no Seridó, era vinculada à Rede Globo Recife. E a programação só começava depois de um determinado horário. Sim. Mas, enfim. Então, isso, de certa forma, também, muito mais para a sua geração, menos para a minha, mas também nos ocupou do exercício mental, né? Claro, claro. De tanto procurar outras atividades, quanto também de imaginar as coisas sem o auxílio da televisão. Exatamente. Que, de qualquer maneira, acomoda. Muito bom, mas acomoda. E eu, na minha geração, tive uma coisa que é fundamental para mim, inclusive na minha atividade da escrita, era a atividade da contemplação. A gente não tinha televisão, né? Então, o que é que a gente tinha? A gente tinha as conversas de calçada, a gente tinha olhar para as estrelas, olhar a natureza, olhar para o céu mesmo durante o dia, entender sol e lua. Isso eram práticas da gente. Então, essa observação que levava a gente para sonhar. A gente pensava, né? Quer dizer, quando você olhava para o céu, você imaginava o infinito, né? Então, aquilo tinha um significado, pelo menos para mim, teve um significado muito grande, né? Era uma coisa... E aí a gente tinha outra coisa à noite também, que era o tremeluzir do motor de energia, né? Que às 9 horas era desligado, mas aí eles davam sinais e aquela luz intermitente. E quando ele apagava, a gente tinha o quê? Velas e lamparinas dentro de casa, né? E chegava a hora de se dormia muito cedo e chegava a hora de dormir. E eu me lembro muitas vezes que, como todo mundo dormia muito cedo, e eu já desde criança tinha um amor muito grande pela noite, pela madrugada, então depois que todo mundo dormia, eu vinha pé ante pé, às vezes conseguia abrir bem devagarinho a janela da rua e via a cidade toda escura e o céu estrelado. Né? Quer dizer, então, pedindo a Deus para ninguém acordar, para eu não ser repreendido pelo meu pai e pela minha mãe, porque estava fazendo uma ardilagem danada, uma arte grande. Mas tinha isso, quer dizer, eu sou de uma geração de contemplar as coisas bonitas da natureza. Então, por isso que para mim hoje, eu sou uma pessoa, claro, né, conectada ao mundo, tenho algumas dificuldades ainda com algumas traquinagens, como a gente viu agora há pouco. Mas o que acontece? Acima de tudo, eu tenho freio para isso. Quer dizer, a televisão não me prende, nada me prende tanto quanto, por exemplo, uma beira-mar, uma contemplação da lua. Então, eu continuo com esses vícios até hoje, graças a Deus. E a contemplação nos aproxima do espiritual, né? Claro, evidente. Para nós, o Deus que o cristianismo nos aponta, né? Mas para todos os outros, a espiritualidade passa pela contemplação. E se a pessoa não se enche de fato por dentro, por fora ela vai ser só casca, né? Então, uma casca oca e o mundo começa a desmantelar. Né? Exatamente. Porque quando você não tem essa prática, você tem alguns sentimentos e alguns valores que não passam por você. Eles são indispensáveis para a vida. Por mais moderna que seja a vida, por mais moderno que seja o mundo, a gente precisa ter os sentimentos afetivos bastante claros, porque eles são importantes para a vida, para o dia a dia. Né? E outra coisa, esse modelo, né, claro que nós aqui fazemos um registro assim, muito mais de uma avaliação, eu diria, social, né? Mas esse modelo anterior, as pessoas eram mais próximas, né? Claro. E mesmo havendo, claro,
uns que ganhavam mais e outros que ganhavam menos, que é isso lamentavelmente sempre existe, mas as amizades não olhavam para esse tipo de coisa. De jeito nenhum. Eu sempre, eu acho que até a minha geração, quer dizer, nós nunca paramos para deixar de ser amigo do preto, do pobre, até porque nós também somos de classe média baixa, enfim. Mas a gente nunca sentiu essa dificuldade. Aí hoje em dia a gente escuta essa coisa, né? Alguns relatos de preconceito, porque a pessoa se aproxima do outro por causa de consumismo, disso ou daquilo outro. Então, eu acho que essa sociedade que nós precisamos trabalhar para melhorar, ela tem de voltar um pouco e beber nesses princípios de fraternidade, igualdade, que era o Acari da sua época, que era também... Eu não estou dizendo que não existiam injustiças sociais, não é isso não, pessoal. Eu estou dizendo assim que a molecagem, as crianças, né, os jovens, conviviam muito bem e conviviam muito próximos, sem essas diferenças, né? Que hoje, infelizmente, a gente vê com o preconceito, vê com... Enfim, infelizmente vê isso. Olha só, eu vou fazer um pequeno registro disso. Por exemplo, meu pai chegou em Cruzeta, era paraibano, vinha do Rio de Janeiro. Ele tinha passado no concurso público, tal, e depois entrou no Denox e veio para Cruzeta para ser o chefe do açude de Cruzeta. Meu pai chegou em Cruzeta em 1944 e saiu de lá em 1963. Passamos um ano em São Gonçalo, na Paraíba, ele voltou em 65 para Acari, onde ele foi subchefe do açude Gargalheiras. O chefe era o Dr. Elísio. E depois fomos embora no final de 67 para Natal. Pois muito bem, nesse período do Seridó, que foi de 44 a 67, com um intervalo de um ano apenas que fomos para São Gonçalo, na Paraíba, meus pais, eles tiveram cerca de 700 afilhados. Olha só. Isso é muito claro, dá o tamanho, da dimensão, da integração que a gente tinha. Eu aprendi dentro da minha casa, não pense que eu estou fazendo aqui proselitismo, nem estou pousando de bonzinho, porque quem me conhece sabe que esse não é meu estilo. Eu simplesmente não consigo enxergar uma pessoa pela cor da pele, eu enxergo a pessoa. Eu nunca tive dificuldade de conviver com ninguém, de nenhum tipo, com toda a diversidade do mundo, eu convivo, sempre convivi. E aí depois eu entrei na área da música, que abre ainda mais esse horizonte para a diversidade. Então, você diz uma coisa, você fala, sempre existiram desníveis sociais. É claro que existiram. E há pessoas que tiveram mais oportunidades, outras tiveram menos oportunidades, algumas tiveram e jogaram fora. Em todos os momentos houve isso. Não é? Então, a questão da meritocracia também entra nisso. Eu acho que é justo que ela entre também. Quem se esforçou mais teve um resultado melhor, é isso. Mas eu me lembro que, quando eu morava em Acari, nós tínhamos um programa específico que todas as noites nós saímos ali da casa de Seu Baixinho, ali vizinho a Miúdo, onde a gente morava, e subíamos a ladeira ali da rua onde o Baldina morava ali em cima, até dobrar à direita na prefeitura, e íamos para Hortêncio de Brito. Pronto. Íamos e sentávamos, a rua ainda era de barro, né? A rua era de barro, não tinha calçamento. E nós sentávamos na última casa daquela calçada alta do lado esquerdo, esquina com o que hoje é a BR, a antiga, né? Que passa no meio de Acari ali. Na rua ali Maria Nunes. Muito bem. Ali morava Mestre Anjo, que era Ângelo, que era compadre de meu pai, era o sapateiro. Mestre Anjo, e outra coisa muito interessante, você tinha muitas pessoas analfabetas porque a educação era muito difícil para chegar. Mas você tinha muita gente sábia. Eram analfabetos da instrução tradicional, mas eram sábios. E Mestre Anjo era compadre de meu pai. Por acaso, meu pai era padrinho de algum filho de Mestre Anjo, como era a tradição de meu pai e de minha mãe. E a gente sentava ali, e nós subíamos ali a rua, chegávamos ali, eu pequeno, papai e Mestre Anjo começavam a sentar, às vezes juntavam outros amigos. Esses homens, papai era engenheiro agrônomo, quer dizer, era um sujeito que teve a sorte e a oportunidade de ter uma formação melhor, mas você tinha aqueles homens todos muito simples, a maioria analfabetos. Esses caras ouviam a BBC de Londres, amigo. Eles sentavam para ouvir a rádio BBC de Londres, para saber o que estava acontecendo no mundo. E meu pai ajudava, era o serviço brasileiro falado em português, meu pai às vezes ajudava explicando alguma coisa, outros discutiam, outros explicavam também. E era essa a realidade da gente.
Então, não tinha essa... Eu vivia, eu entendia Acari, entendia Cruzeta como duas grandes famílias, né? Duas grandes Porque famílias. era assim que a gente vivia. Por exemplo, É, depois que nós fomos morar em Natal, e às vezes a gente voltava para Acari, para Cruzeta, eu me lembro de a gente chegar, almoçar em Acari, chegar em Cruzeta às 2 horas da tarde, pelo alto, e nós só conseguimos chegar na casa de TT, de Bastião da Loja, que era a minha família lá, onde eu me hospedava, a gente se hospedava, às 5 e pouca da tarde, porque papai saía com a mãe e eu, entrando naquelas casas todas, e cada uma tomava um café, tomava um bolo, comia um bolo, comia um queijo. Era assim que funcionava. Então eu sinto falta disso, foi assim que eu fui criado, essa é a minha realidade. Então, é por isso que eu fico muito triste quando eu vejo esses embates hoje, por questões de cor, por questão de ideologia de gênero. Eu acho que cada pessoa tem que ser feliz como ela é, e ser boa, e ser útil à sociedade como ela é, e ponto final. Heraldo, a nossa conversa vai render muito. Agora, eu preciso voltar um pouco para a música, até porque o vereador Girlene está fazendo aqui uma pergunta Sim, que seria minha também. Maestro Filinto Lúcio Dantas. Gênio, gênio. Pronto, não tenho o que dizer muito. Gênio. Um analfabeto que escrevia música a partitura na areia do Rio. O que você vai dizer de um homem desse que saiu, nunca saiu daí e está no Vaticano? Gênio, não tenho o que dizer. Gênio da raça, divindade, mão de Deus. É isso. E quando é que... Vou deixar um desafio aí para os próximos anos. Você deve conhecer aquele LP que o Mobral gravou, né? Com as obras do Maestro Filinto. Eu acho que está na hora da gente renovar aquela obra, né? Sim, sim. Inclusive, já conversaram um pouco comigo, mas esse assunto morreu, para a gente tentar que aquilo seja remasterizado, atualizado, e por aí afora. Né? E continuado, talvez, se tiver como continuar. Aliás, tem um neto do Maestro Filinto aqui com a gente, viu? Que Qual deles? É filho de Paulo Lúcio Dantas. Meu querido Paulo. Paulo assisti Paulo chegar. Pois é, de família. Assisti Paulo chegar em Cruzeta para montar o grupo musical, a banda de baile de Cruzeta, pelo amor de Deus. Eu queria ter muito privilégio, infelizmente Paulo já partiu, né? De um dia ver Paulo Lúcio Dantas, quer dizer, teria tido esse privilégio de ter visto Paulo Lúcio Dantas acompanhando Tânia Alves cantando bolero. Para mim seria o maior espetáculo. Só você, bobão. Só você. Só você. Aliás, um dia a gente tem que trazer Tânia Alves para cantar com os músicos de Acari, Carnaúba e Cruzeta. A gente faz aquela seleção ali daquele triângulo maravilhoso. Maestro Márcio, Maestro Netinho e Maestro Bem. Isso. Conte comigo, o que eu puder ajudar, nem que seja para carregar o microfone e os fios, estou dentro. Pronto. Aliás, eu não tive o privilégio, mas Sandrinho está dizendo que Paulo tocou com Tânia Alves em um show. Eu não tive o privilégio de assistir. E o seu trabalho, você nos últimos anos, acho que desde 2008, você se voltou para Acari e tem dado uma contribuição imensa, tanto em parceria com a banda filarmônica Maestro Filinto Lúcio Dantas, quanto com a paróquia, né? Então são registros desse período, pelo menos que eu me lembro. Aí você fica à vontade para me corrigir. O DVD da banda. Prosa e música. Isso. O Acari em Agosto, não é? Que também fez Agosto em Acari. Agosto em Acari. É isso. Que, aliás, é um repertório fantástico, né? Eu queria até que você falasse um pouco sobre esses dois trabalhos, porque depois nós vamos conversar sobre o repertório musical desse trabalho, que para mim é muito importante. Tá, eu não desculpa, eu não dou contribuição nenhuma. Eu recebo as bênçãos. E em 2007 havia uma vontade muito grande de Vânia Bezerra, do Camarões, né, que já tinha uma ideia, eu também tinha, e mamãe tinha acabado de morrer, e a gente encontrou-se em Natal, no veraneio, e conversamos um pouco a ideia de fazer um trabalho com a banda de música. Então nós fomos adiante com isso,
juntamos, fizemos o repertório e fizemos aquele grande momento da história de Acari. Porque o que eu faço, na verdade, nesses dois trabalhos? Eu simplesmente junto as histórias. Meu papel é muito pequeno, né? A nossa cidade contou a história dela pela música da banda e depois pela festa da padroeira. Então foi um momento importantíssimo. Nós pegamos o repertório, assim, um repertório interessantíssimo que a banda da Filarmônica fazia, né? Nós fizemos o trabalho de ensaio e conseguimos gravar da maneira como foi feito e sempre valorizando a mão de obra local, que eu acho que é o que interessa, né? Eu podia ter levado pessoas, eu levei até pessoas de fora, mas a gente nesse primeiro trabalho, inseriu muito a mão de obra local, e porque era importante o documentário tivesse a cara da cidade, senão não teria graça nenhuma, né? E a banda como grande estrela daquele documentário. Então nós fizemos 2 discos dentro de um trabalho só, que era conversando e tocando, que eram as pessoas dando depoimento, tinham as músicas andando, e a outra tocando sem conversar, que era o repertório todo gravado de música, são 2 discos. Depois isso foi muito bem recebido, naturalmente, porque foi feito, não por mim, mas foi feito por todos nós, e a cidade se identificou imediatamente com ele, e por isso foi muito bem recebido. Depois nós tivemos, aí chegaria os 150 anos da festa de agosto, como ela é nesse modelo que a gente conhece, que aconteceria em 2013. E coincidia também com a restauração da imagem de Nossa Senhora da Guia, toda aquela grandeza que aconteceu. Então, assim que eu acabei de gravar o DVD da banda, eu comecei a pensar logo nisso. Digo, poxa, eu tenho que registrar essa festa de alguma forma. Os registros eram muito vagos, né? Cada um gravava um pedacinho, uma coisinha aqui, outra ali, então fazer um registro de verdade. Então, de 2008 até 2013, nós gravamos o Agosto em Acari, né? E aí, paralelamente à gravação, que aí foi a mesma coisa, a cidade contando a história da sua festa, da sua devoção e da sua emoção de viver o agosto, né, em Acari. Então, aí surgia a história da trilha sonora. A trilha sonora, por exemplo, o hino de Nossa Senhora da Guia não tinha nenhum registro inteiro como deveria ser feito. Então, a partir daí eu digo, bom, eu vou ter que fazer uma trilha sonora, por menor que seja, eu vou ter que gravar uma trilha sonora que vai acompanhar esse material. E aí começou, foi aquele trabalho, pegamos o trabalho de Chico Acari, que é um enorme de um compositor, né? E o trabalho sempre tratado de forma local, então nós pegamos o quê? Eu peguei aquele trabalho, e quem tem o disco, ou quem conseguiu ver, ou quem consegue ver, sabe disso. São 3 discos aí, né? É o filme, os extras, e ainda tem mais um disco que é só CD para você ouvir como CD, como música, só que é a mesma trilha sonora. Então, como é que a gente fez isso? Aí sim, nós fizemos todo com recursos internos da cidade, não veio ninguém de fora. Me juntei com os Dedé de Milton, com o Roberto, de Davi, com outras pessoas que ajudaram demais, Jesus de Miúdo, todo mundo que... É tanta gente que eu não vou, né? Eu não quero nem agradecer. Sintam-se todos abraçados. Porque todos colaboraram, E, quer dizer, as ideias iam surgindo e a gente ia inserindo no projeto original. Então, na hora de fazer uma trilha sonora, eu tive a sorte de conhecer os maiores músicos instrumentistas do Brasil, na minha história de vida, músicos que tocam com Djavan, com Roberto Carlos, Caetano Veloso, Milton Nascimento, Maria Bethânia, Gal Costa, etc, etc, etc. E chamei esse povo para fazer a gravação no Rio de Janeiro. Então, o que a gente fez? É o que eu estava dizendo. Quem tem o disco, quem viu, sabe como é que funcionou. Eu peguei e fiz a fonte, que era exatamente como um trechinho da música, como eu recebi ali em Acari, né? Sim. Toninho tocando, com Chico, com... Meu Deus do céu, eu estou ficando velho. O da sanfona, pai de Sabrina, pelo amor de Deus. Gilvan, desculpe, Gilvan, a culpa é minha, viu? Então é o seguinte, todos eles, outros músicos também, o pessoal de estúdio, ajudando a gente gravando aquilo, o original, gravando a música inteira, como a gente conhecia. Depois eu boto o laboratório, que sou eu com esses grandes músicos, trabalhando os arranjos e ajustando, e depois a música vestida para a festa, que é o clipe da música pronta. Então, eu acho que foi um trabalho de fôlego, é um DVD triplo, que não é uma coisa fácil de fazer, com um belíssimo de um projeto gráfico, e foi mais um presente que a cidade deu para todos nós. Né? Nós todos nos juntamos e nos demos de presente aquela produção. Sim. Vânia está... Aliás, deixa eu fazer aqui 2 registros aqui. Virgínia, tá... Aliás, muita gente lhe mandando alô aqui, abraços, muita gente mesmo, viu?
Virgínia tá dizendo que Dona Terezinha também está assistindo você. Pô, maravilha. Joana Pires, Joana Dark, né? Você falando nas pessoas, as pessoas sábias daquela época, ela estava lembrando aqui do avô dela, João Rafael, que era um homem muito simples que era um genealogista nato, que, aliás, é outra característica muito nossa, né? Sobretudo até a nossa geração, talvez, a minha geração, de gostar desses laços de família e procurar esses encontros. Eu acho isso tão bacana que isso nos aproxima. Mas você falou aí do compositor Chico Acari. Eu gostaria também de prestar minha homenagem a Chico. Recentemente, eu voltei a ouvir algumas das composições de Chico. E tem algumas composições que são extraordinárias, né? Quer dizer, com toda a força dessa palavra. Porque, às vezes, a gente se empolga na palavra e até um amigo meu disse, você se empolga demais com as coisas. Mas é porque aquilo que toca a gente, aquilo que chega na alma da gente... Eu vi a composição dele recordando a Acari, imaginei ele no Rio de Janeiro, que ele morou no Rio de Janeiro. Então ele escrevendo aquilo, de lá, pensando nas serenatas do Gargalheiras, pensando na banda, no menino que vai atrás da banda, enfim, muita coisa boa. E eu vi que no seu trabalho você também incorporou algumas das composições. Fale um pouquinho aí sobre a obra que você conhece do nosso acariense, Chico Acari. Eu acho que é uma obra que a gente precisa resgatar por inteira a parte de grande relevância, que é uma obra relevante, e pelo menos, se a gente não puder resgatar ela inteira, que se resgate uma parte dela, né? É como Zé Alves também. Então, ou seja, é um trabalho que é um trabalho genuíno, é um trabalho telúrico de amor à terra, não é? E um trabalho poético, delicado, e que ganha muita força quando, por aquela história, você às vezes vê uma figura ali, e depois você veste essa figura a rigor, e você vê o valor da figura. Porque eu acho que o que aconteceu com as músicas nessa gravação que nós fizemos para o Agostinho Acari foi exatamente isso. É que nós descobrimos com orgulho uma música que muitos acarienses, inclusive, achavam que era pequena, e depois eles entenderam como é que o tamanho da música quando ela recebe uma vestimenta adequada, quando ela recebe uma vestimenta à altura dela. E isso está gravado pelo maestro Zé Lourenço, que foi o diretor, quem fez os arranjos todos do disco, né, de Acari, que é o maestro de Erasmo Carlos, que tocou com Maria Bethânia há muito tempo. Então ele faz uma referência, ele faz... A gente viu aquelas músicas, pareciam muito simples, e depois a gente foi descobrindo a grandeza. É exatamente isso. Quer dizer, é uma música de fôlego, de grande fôlego, porque o Seridó tem essa força musical. Haja vista a quantidade de bandas de música, toda cidade tem uma banda de música, e temos grandes músicas, grandes bandas de música. Você citou aí, pelo menos, Maestro Bem, Maestro Márcio, Maestro Netinho. Nós temos quem? O maestro Galinho de Jardim do Seridó, que é uma banda extraordinária. Né? É isso. O maestro Jimmy Brito, que é lá também aliás, Jaime Brito. Jimmy é de São José, Jaime é de Jardim do Seridó. Aliás, a Euterpe Jardinense é a mais antiga, né? Exatamente. E outra coisa, então, o que acontece? É aquilo que eu digo a você, a obra de Chico é muito importante. E um dia a gente vai descobrir isso, a cidade vai descobrir isso, né? É isso que eu acho que é importante a gente ter em mente, porque é uma grande obra musical. E eu tenho muito orgulho, muito orgulho de ter podido contribuir um pouquinho com isso, né? De resgatar o trabalho dele. Pois é. Uma coisa interessante, eu comentei isso com o Jesus no nosso bate-papo anterior. O quanto a Acari tinha nomes das letras, da escrita, com livros publicados, com trabalhos publicados. E quando a gente vai ver também a produção musical, a gente vê como o repertório acariense é muito completo. E aí eu me arrisco a dizer, novamente, que no Seridó, provavelmente é a cidade que tem o maior número assim, de músicas, de boas músicas compostas por seus filhos, compositores, e que embalam, sobretudo, a gosto,
mas que são ouvidas e emocionam em qualquer época do ano. Como, por exemplo, Bianô Medeiros, Sim. Evocação. Sim, que eu tive a honra de colocar no disco de Agosto em Acari também, está lá. Né? É uma coisa, é um momento enorme para mim, junto com Gata, nós cantamos juntos, quer dizer, é uma coisa, por exemplo, Gata, que também é um grande cantor. É. Por incrível que pareça, né? A gente sempre vê Gata com aquela coisa da brincadeira, de quem ele é, mas é um extraordinário homem de música. Primeiro um percussionista, um baterista da qualidade que ele tem, e depois um grande cantor também, um seresteiro de marca maior. É. E eu tomo até a liberdade de lembrar que eu também fiz o meu disco lá em 1988, que está esgotado, mas eu também fiz um disco musical, quer dizer, influências que, como eu disse a você, influências que vieram depois, mas a raiz está aí. Pois é. E Gata me disse que não lê, não consegue ler as partituras, né? Não, pois então, exatamente. Toda aquela genialidade dele é ouvido, né? Ouvido e coração e intuição, né? É isso. Exatamente. E talento, naturalmente. Nós já estamos chegando lá perto da nossa primeira fase. Eu vou pedir à turma, olha, muita gente boa aqui. Eu espero que continue na sala, porque nós vamos tentar falar com o Humberto. E o Humberto, eu vou provocá-lo para ele falar sobre, dentre outros assuntos, sobre Palmira Vanderlei. Sim, que fez a letra do hino. A letra do hino. Então, vamos ver se a gente consegue Humberto daqui a pouco. Mas as pessoas estão pedindo, Vânia está me lembrando aqui do seu trabalho também literário, para você falar um pouco sobre o livro, e quase todos estão pedindo que você fale um pouco sobre o hino do município de Acari. Tá. Então vamos começar pelo hino, que já estamos na música, daqui a pouco a gente atende a Vânia e fala do livro. O hino do município de Acari foi outro grande momento. É mais um exemplo de que nós fizemos um trabalho coletivo. É a cidade que produz. Eu tenho a sorte só de ser acariense, de poder contribuir juntando os retalhos. Mas a grande costura foi o quê? Primeiro, o trabalho, o posicionamento do governo municipal, né, o prefeito Isaías, a Câmara Municipal, e que resolveram criar uma comissão para se trabalhar esse hino. A gente teve os ajustes da letra, da poesia, né, porque tem um termo muito antigo, se ajustou tudo isso, e fomos gravar exatamente o quê? A banda gravando aonde? Na pousada do Gargalheiras, e a gente fazendo o fechamento no estúdio em Natal, e era assim, era um símbolo da cidade que nos faltava também. Era como o hino Nossa Senhora da Guia. Estava ali, mas não estava. O hino estava ali, mas não estava. E houve essa decisão que eu acho fundamental, importantíssima do governo municipal de finalmente colocá-lo disponível. Então nós fizemos a versão com voz, com letra, fizemos a versão instrumental para que ela seja difundida das maneiras mais amplas possíveis. E é importante, inclusive, que as pessoas passem a gostar, que as pessoas ouçam, que as pessoas coloquem na história delas esse símbolo da cidade, como é a bandeira da cidade, como é a Constituição Municipal, como são todos os símbolos oficiais da cidade. Então o hino é mais um símbolo oficial. Incorpore. Exatamente. E a incorporação se dá principalmente se você começar a fazer as crianças aprenderem a cantar, as crianças gostarem do hino, passarem a ter familiaridade. Porque é aquela velha história. O brasileiro não gosta de boa música. Não, ele não gosta de boa música, não. Ele não tem acesso a boa música. Porque se ele tiver acesso, se as rádios tocarem, se os ambientes de festa reproduzirem, ele vai gostar, porque o paladar não regride. Não é? O paladar isso é um ditado extraordinário. O paladar não regride. Depois que você come uma coisa boa e que você gosta, você pode nunca mais comer, mas você nunca mais vai esquecer. E se você voltar, você vai fazer tudo para voltar a comer aquilo. Nós precisamos que as gerações tenham esse acesso, que tenham a oportunidade de ouvir a boa música, né? E depois até faça a opção que quiser. Mas nossa obrigação é oferecer para que ela saiba a referência da qualidade de uma boa música. Pois é, é outra brincadeira. Você gosta de abobrinha? Não. Já comeu? Não. Então, peraí, coma para ver se gosta ou não gosta realmente, né? Heraldo, muita gente assistindo, graças a Deus, e também ao prestígio dos nossos convidados de hoje. Mas sobre o livro, Vânia pediu que você falasse um pouco sobre o livro.
Bom, Vânia é uma pessoa nós que... temos pouco tempo, então eu vou pedir que você até Vamos lá. resuma um pouco, que ainda tem, Tá. tem umas 2 perguntas. Tá, então o livro, Vânia, que é uma grande parceira dessas produções culturais todas, esteve presente no Prosa e Música, no Agosto em Acari e no livro também. O livro era o seguinte: eu escrevo há muito tempo para blogs, escrevi para jornais, escrevi para a revista Veja em 2 ocasiões, e as pessoas me exigiam: rapaz, escreve, faz um livro, faz um livro. Só que o livro é diferente da música. A música dura 3 minutos, 4 minutos, e se você não gostar, você sai de perto logo e acabou. O livro não, o livro, a palavra escrita é outra história, é uma liturgia. Por isso que as pessoas dizem: você é poeta? Não, não, eu nunca fui poeta, eu sou letrista de música, são 2 coisas muito diferentes. Carlos Drummond de Andrade é poeta, Vinícius de Moraes é poeta, esse sim, mas eu sou apenas, na época da música, eu sou apenas um letrista. Então, a palavra escrita, ela é documental, ela fica. Então, eu me preparei muito tempo para produzir um livro. Então, chamei de 30 contos de réis e coloquei, antes dos 30 contos, que são ficções, eu coloquei 5 crônicas, que misturam um pouco de ficção e um pouco de realidade, para que, por exemplo, era o meu primeiro livro. Quem não me conhece, não me conhece. Então, as pessoas que tomassem conhecimento do livro sem me conhecer pessoalmente, nesses 5 de abertura, eu pude fazer o seguinte: eu pude mostrar um pouco do meu ambiente, da minha realidade, de onde eu vim, para a pessoa entender, me conhecer por aquilo e entender a literatura que eu produzi depois, independentemente da qualidade, mas o que eu escrevi depois nos contos. Os contos retratam histórias cotidianas que eu observei na minha vida inteira, porque eu sempre viajei muito, né? Saí de Natal aos 23 anos e nunca mais parei. Então, o que eu via na rua, o que eu via, os amores, as relações humanas, enfim, os sonhos, está tudo ali retratado. Então, o livro é apenas isso, é um testemunho de vida do que eu vivi nos 5 primeiros, que são as 5 crônicas, e nos 30 contos, no que eu observei da vida, no que eu percebi andando pelo mundo. É isso. Muito bem. Então, minhas 2 últimas perguntas. Mais uma vez, agradecer a você a presença. Imensa, Quem agradece sou eu. Foi uma alegria muito grande. E quando chegar agosto, eu acho que nós vamos ter de voltar para bater um papo, porque não falamos nada da festa de agosto. Tá bom. Heraldo, nesse mundo siridoense, acariense, tem alguma música que ao bate de pronto no seu coração e você pode dizer assim: rapaz, essa música me faz chorar? O hino. O hino. De Nossa Senhora da Guia. Muito bem. Heraldo. Senhor, diga. Muito obrigado, comandante. Dividir conosco essa emoção. Muito obrigado mesmo. Eu acho que você é a alma acariense. Muito obrigado. Eu quero pedir a você que fique à vontade, que se despeça, cumprimente as pessoas. Bom, eu só tenho a dizer o seguinte: obrigado, obrigado. E pensar que esse ano a festa de agosto vai ser um pouquinho diferente. Mas, como diz Gata, viva Nossa Senhora da Guia. Viva! É a melhor festa do mundo. Tá certo. Um muito abraço. Obrigado. Muito obrigado. Um grande abraço. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau. Obrigado.